CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Nosso assunto de hoje é o roubo de perfil no Instagram. Quem já foi vítima e quiser, inclusive, compartilhar conosco a sua saga para ter esse Instagram de volta, pode participar, tá? 992994297. Esse número nosso aqui, olha, para mensagens, torpedo, WhatsApp ou Telegram. Vamos chamar o Gilberto Sudré para nos ajudar nessa missão também. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Eles não param, né, Fernanda? os golpistas? Exatamente, e cada vez mais agora, cada mais frequente essa tentativa ou sucesso no roubo de perfis de Instagram, principalmente aqueles que têm muitos seguidores, porque na verdade o que os golpistas querem é ter audiência para poder aplicar os seus golpes, vendendo ou fazendo oferta de produtos que não, na verdade não existem, é só um produto, um chamariz para que as pessoas façam o depósito em relação a isso, ou fazer contato com outras pessoas para usar engenharia social para enganar outras vítimas também, viu? Então, verdade. Cada vez mais comum esse ato, né? Esse processo dos usuários, né? Entendeu? É exatamente nesse problema que a gente tem. Mas tem algumas formas de recuperar um perfil que foi invadido, né, ou que foi roubado por isso. Algumas características que a gente pode identificar que uma conta foi invadida por exemplo, o contato começar a receber algumas mensagens suspeitas, algumas postagens que são incomuns para aquele perfil, para aquela situação, né? As senhas foram trocadas, os contatos do perfil foram trocados, né? E mesmo assim, alguns e-mails, né, que foram recebidos sobre acessos não autorizados. Tudo isso são indícios, né, que a conta foi invadida. O Instagram mesmo tem algumas dicas de como você pode fazer um processo para recuperar esse perfil que foi efetivamente invadido nesse caso. Então, a primeira questão é que quando acontece uma troca de senha no Instagram, o Instagram envia para aquele e-mail cadastrado no perfil, ou qualquer tipo de alteração, na verdade, no perfil, para aquele e-mail cadastrado anteriormente, um aviso dizendo assim, olha, foi alterado esse parâmetro, essa característica no seu perfil. Você concorda com isso? Então, a primeira coisa que você, quando notar que o seu perfil tem algum comportamento estranho, é voltar e olhar o seu e-mail, que você cadastrou lá no perfil do Instagram, para saber se tem algum aviso, porque nesse aviso que o Instagram faz, você pode reverter a questão. E tem uma opção lá, no próprio e-mail, que você clica e ele reverte aquela alteração que foi feita pelo golpista para uma outra situação diferente. Então, essa é uma questão importante que você pode observar. O remetente do e-mail é security@mail.instagram. Então, se você receber um e-mail dessa origem, security@mail.instagram.com, esse pode ser um indício que estão tentando, né, invadir ou roubar o seu perfil lá. Bom, se isso foi feito dessa forma, se você fez essa alteração e foram alteradas, por exemplo, sua senha, ou mesmo seu contato de e-mail, você pode solicitar um link, né, para reaver a sua conta, né? Então, você entrando lá, aí tem que ser no aplicativo, né, do seu celular, onde estava configurado o seu Instagram. Então, tem lá no Android uma opção chamada Obter Ajuda para fazer login, ou no iPhone, esqueceu a senha, né, essa frase. Clica ali e aí ele vai pedir para você redigitar o nome do usuário, endereço de e-mail, número de telefone associado àquela conta e avançar, né? Se você não tiver acesso aos endereços de e-mail, que agora foram alterados, por exemplo, pelo golpista, então você vai clicar na opção de não consegue redefinir a senha, né? E aí avançar. E ele vai, então, pedir um outro e-mail, né, e um outro telefone para você fazer esse contato nessa questão para receber esse SMS. Se isso foi alterado, né, ainda assim não conseguiu ser feito, então você tem que fazer uma solicitação ao suporte do Instagram. Então veja que tem várias etapas, né? Tem a etapa lá de você tentar recuperar a senha, se não conseguir você pode pedir um link de recuperação, e por último, se nada disso funcionou, você pode solicitar um suporte diretamente ao Instagram, falando que sua conta foi hackeada, que você perdeu o acesso ao perfil, e eles vão pedir, então, uma verificação de identidade.
Se no seu perfil tem fotos suas, né, eles vão pedir que você mande uma selfie, algumas selfies sua e selfie com seu documento para verificar que é você. Então, essa é uma questão interessante também, que ele vai fazer através dessa selfie e através dessa foto do seu documento, verificação que você é você mesmo. E aí vão poder te devolver a conta do perfil. Gilberto, o que eu acompanhei assim, de colegas nossos, né, que tiveram seus perfis hackeados, é de que a demora do Instagram em responder, ela é complicada, isso prejudica inclusive, né, os próximos passos que o dono da conta tem que ter e tomar, porque eles começam a mandar mensagem, inclusive pedindo dinheiro, né, vendendo coisas que não são nossas e tudo mais. Exatamente. Esse é um problema, Fernanda, porque quando a demanda desse tipo de golpe, né, e esse tipo de demanda de solicitação de retorno dos perfis é grande, o Instagram tem demorado, pode chegar a mais de uma semana, né, dessa demora pela resposta do Instagram em relação a isso. Infelizmente, né, a gente tem verificado isso sim, né, essa questão de demora no retorno, né, nessas solicitações ao Instagram. Enquanto isso, infelizmente, o golpista fica lá publicando fotos de venda de produtos que são falsos ou que são produtos que não existem, só para enganar as pessoas que fazem acesso ao perfil daquela vítima, né? Entendido. E aí, enquanto a resposta não chega, o que a gente faz? Sai mandando mensagem para todos os nossos contatos? Isso. O que é interessante é que você deve, primeiro, fazer um BO, né, para caso tenha algum problema depois, né, questão financeira, você tem um BO para provar que o seu perfil foi invadido, que foi usado indevidamente, então essa é uma questão importante. E outra, avisar todos os seus amigos e conhecidos que seu perfil foi hackeado, né, e com isso não acreditem naquelas promoções, aquelas mensagens que estão sendo enviadas através daquele perfil, que não é mais verdadeiro. Inclusive, pode pedir aos colegas, aos seus amigos e contatos, para denunciarem o perfil, para falar que o perfil foi efetivamente invadido e aquela pessoa que está operando o perfil não é a pessoa realmente dona daquele perfil. Entendido. Vamos para o Repórter CBN, a gente volta já com as dicas do Gilberto Sodré. Estamos ao vivo com o CBN Tecnologia desta quarta. Gilberto Sodré está conosco, a gente fala sobre os desafios de recuperar uma conta roubada do Instagram. Gilberto? Muito bem, Fernanda. Exatamente. Vimos aí algumas dicas de como a gente pode, pelo menos, tentar recuperar, né, a conta do Instagram o perfil do Instagram que foi roubado, que foi invadido por um golpista. Isso. Olha só, a Sônia, ela disse que recebeu um e-mail de que havia uma solicitação de alteração de senha do Facebook dela. Isso pode ser um indício de que estão tentando me invadir? Pode ser um indício sim, essas mensagens sim. Até porque, como ela lembrou, né, o Face hoje está sincronizado com o Instagram, né? Exatamente, né? Ou seja, tem uma ligação entre os dois perfis, né? Lá. Então, é bom ela ficar esperta. E se ela puder, inclusive, nesse momento, trocar a senha do Facebook, do Instagram e também ativar a autenticação dos 2 fatores, né? É uma questão importante de ser feito agora. Uhum. Vamos então para os nossos outros destaques? Vamos lá. Viralizou. Conta Muito aí. bem, Fernanda. Essa semana foi descoberta uma vulnerabilidade bastante séria no aplicativo do Zoom, aquele aplicativo de videoconferência. Então, o próprio fabricante, né, isso Zoom para o Mac, né, ou seja, para a linha plataforma da Apple, que permitiria que, através do aplicativo do Zoom, o atacante tivesse acesso à própria máquina, inclusive. Então, o que o próprio fabricante do Zoom está recomendando que quem usa Mac, que usa o Zoom, ele está recomendando que seja feita uma atualização. Essa correção já está disponível no site do Zoom, e então a recomendação é que o usuário que use essa plataforma da Apple e o Zoom, que faça atualização imediatamente do seu aplicativo para evitar maiores problemas, né, de segurança nessa situação. Bom, uma notícia que saiu essa semana também é que o 5G será adiado para o final de novembro em 15 capitais, mas felizmente Vitória não está entre essas capitais que vão ser
tiveram, né, o processo de instalação adiado, né? Então a gente continua com a mesma situação, ou mesma previsão que tinha já há algum tempo já, de até o dia 1º de setembro a gente vai ter instalado aqui e disponível no nossa capital o 5G. Então vamos aguardar aí como é que isso vai acontecer. Então, felizmente, no nosso caso aqui, a gente não entrou nessa lista de capitais que tiveram seu processo de instalação de 5G adiado para novembro, né? Para isso aqui. A boa notícia que eu tenho é de que amanhã a Anatel vai bater o martelo sobre o dia em que o 5G entre em funcionamento aqui no Espírito Santo, Vitória, capital, né, região central, como o representante da Anatel já conversou comigo nos últimos dias, e tudo indica assim, olha, melhor das previsões, segunda-feira que vem, hein? Exatamente, Fernando. Eu até chequei hoje de manhã com a fonte da Anatel, assim, internamente eles não têm ainda nada definido de segunda-feira. O que está realmente certo é que até o dia 1º de setembro vai ter a gente vai ter 5G aqui disponível em Vitória, mas Isso. exatamente a data, né, ainda não tá definido, né? Surgiram rumores de segunda-feira, mas ainda não está nada confirmado ainda. Ele precisa de ter a faixa liberada e aí fica por conta das operadoras. Exatamente, né? Exatamente. O que a gente sabe que, assim, com certeza é que até 1º de setembro, sim, a gente vai ter um 5G funcionando pelo menos em algumas partes da capital. Inclusive, eu tive acesso agora, nessa segunda-feira, a um mapa de alcance, né? Ou seja, de cobertura do 5G. Então, a gente tem uma cobertura assim, bastante interessante na Praia do Canto, na Adalberto Monnader, na antiga reta do aeroporto, e partes de Vila Velha já tem antenas funcionando em 5G já em teste, né? Isso. Então tem uma visão dessas antenas já que estão disponíveis em teste nessa questão. Vamos ver agora como é que isso vai se comportar na semana que vem. Excelente. Muito bom. Bom, a última notícia dessa semana, pelo menos até hoje, quarta-feira, é que o Android, né, que estava em teste desde maio, o Android 13, versão 13, foi finalmente liberado, né, pelo Google, né? Então, ou seja, agora a gente já tem disponível para alguns aplicativos, alguns celulares da Samsung e Motorola já vão receber agora nos próximos dias o Android 13, e o Pixel, que é o celular do Google, já tem hoje disponível para ele o Android 13. Como principais novidades, a gente vai ter uma ligeira alteração e melhoria na interface, né, que vai ser, e a grande melhoria realmente no Android 13 é a questão de privacidade, melhorar uma série de situações em relação à privacidade, notificação de acesso de aplicativos a informações internas do smartphone. Então, ou seja, essas informações, essa questão de privacidade foi muito bem tratada no Android 13. Então, a gente vai ter boas novidades aí e uma melhoria bastante significativa da privacidade no Android. É isso, Gilberto. Te agradeço pela participação aqui conosco. Na próxima sexta, mais novidades. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas participações. E sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.